Meus amigos, boa noite aí, né? Entenda como uma extensão do pré-jogo, pós-jogo, desculpa, que eu fiz pré-jogo junto com pós-jogo. E tudo que aconteceu na partida contra o Palmeiras, eu fui ver o que as pessoas acharam. Primeira coisa, aconteceu uma aberração tática. E o título do vídeo e a capa é pra te provocar a você assistir inteiro, pra colocar um comentário, que eu quero ver o que vocês acharam. Sobretudo, eu falei na minha transmissão que eu tô com mais curiosidade de ver quem foi no estádio. O que você identificou nas 41, mais de 41 mil pessoas que viram o Abel Ferreira fazer de novo uma situação que não tem sentido? Eu fico pensando, a gente vai ter uma pausa até o Mundial, pequena. Para o jogo de estreia, jogadores vão para a seleção, inclusive. Não sei se vocês sabem, mas vão chegar 3 dias depois. A gente tem o Sport Cristal, que é um adversário que a gente tem que descansar. A gente tem que rotacionar para entregar tudo contra o Cruzeiro e ter essa pequena pausa até o Mundial e quem sabe esticar 5, 6 jogos seguidos, porque eu não sei até aonde vai o Palmeiras. Se jogar só a fase de grupo 3, oitavas de final 4, quartas de final 5, semifinal 6, final 7. Eu espero que a gente faça os 7 jogos, mas a gente sabe que é difícil, né? Só que eu vou trazer aqui para vocês e todo mundo vai concordar que quando tem uma Copa do Mundo, as equipes elas têm que repetir para ser campeã da Copa, né? E eu não sei o que o Palmeiras vai fazer no Mundial. Eu sei que hoje eu vi muito torcedor falando que entrou pra empatar e eu concordo. Não entrou pra vencer. Mas eu fiz um paralelo rápido aqui. Todo mundo viu que a Argentina perdeu para a Arábia Saudita. Eu não sei se o Abel viu, porque quando pausou o futebol, o Abel falou que não ia ver jogo de Copa. Então é possível que ele não tenha visto isso, né? A Argentina entrou com 4-4-2 contra a Arábia Saudita e perdeu o jogo. Ela podia ter trocado tudo. Eu trouxe 4 jogos como exemplo. Jogou contra a Holanda, foi apertado o jogo, trouxe a linha de 5 contra a Holanda, 3 homens no meio campo, 2 atacantes, McAllister de um lado, Depou do outro, Molina e Acunha. Cadê os dois laterais aqui, hein? Você vai falar, não, Martinez já fez lateral, defesa e justiça. Não tem. Quando a gente passa para o jogo com a Croácia, que foi os 3-0, Molina, Tagliafico, McAllister e Depou. Cadê os dois laterais aqui na Argentina? Como pode a Argentina ter sido campeã do mundo sem dois laterais, né? Como pode? E aí o jogo da final contra nada mais, nada menos que a França. Então a gente vai pegar aqui a Argentina contra a França. Poderia ter repetido linha de 5, não fez. Dois laterais, McAllister, Depou. Você tá vendo que é de fundamental importância a bosta da repetição do time para você chegar em algum lugar? Mas não estamos aqui para falar de Argentina, campeão do mundo. Até porque o Abel não viu a Copa. Ele mesmo disse, quando parasse ele não ia ver a Copa. Nós estamos aqui para mostrar 2 Palmeiras para vocês, campeão de Libertadores, tá? Então nós temos aqui primeiro esse Palmeiras aqui contra o Flamengo. Veja só, Palmeiras que jogou contra o Flamengo. Tem alguma invenção aqui? Alguma, tipo assim, invenção mirabolante aqui? O Mike de um lado, Gustavo Gomes, o Luan, o Piquerez, o Zé Rafael, o Danilo, o Rafael Veiga, o Dudu, o Gustavo Scarpa e o Rony. Tem alguma invenção aqui? No jogo contra o Santos, quer ver? Tinha colocado aqui o Palmeiras e o Flamengo e o Palmeiras e Santos. Deixa eu colocar aqui, ó. Palmeiras e Santos. Aqui. Essa imagem aqui eu ainda consigo deixar. Conseguiria levá-la para a tela inteira, mas eu acho que dá para vocês conseguirem enxergar mais ou menos aqui. Rapaziada, tem invenções malucas aqui, mirabolantes contra o Santos. O Everton, Gomes, Luan, Vinha, Rocha, Zé, Danilo, Veiga, Rony, Gabriel Menino e Luiz Adriano. A gente pode até falar assim, Gabriel Menino e Marcos Rocha dobra de laterais. Gente, não é, né? Não é, né? O Gabriel Menino, ele até acendeu a possibilidade de ir para uma seleção brasileira como lateral, mas fez poucas partidas de lateral. O que eu tô querendo dizer com isso, velho? Eu tava vendo as análises, né, dos outros canais, vi umas 3 análises. Eis que o Amit leva um torcedor aqui de São José dos Campos e ele solta a frase: cheguei atrasado porque sou de São José dos Campos, 28 minutos de jogo, só que eu já tinha visto a dobra de laterais. Vou fazer uma pergunta pra vocês. Uma das primeiras perguntas que eu recebi na live foi: tá preparado pra ver o Abel Ferreira ganhar 5 milhões dobrando lateral? A resposta é: tô, tô.
Porque ele está te enganando, enganando a si mesmo. Tinha uma frase de uma professora de filosofia que ela falava o seguinte pra mim: quem tenta enganar a todos, engana-se a si mesmo. E isso serve pro senhor Abel Ferreira. Ele tenta enganar um coletivo inteiro para validar uma situação que é dele, enganando-se a si mesmo. Porque as conquistas do Abel Ferreira, podia pegar todas aqui. Palmeiras e Grêmio, Copa do Brasil. Copa do Brasil, Palmeiras, X, Grêmio, campeão, final, escalação. A gente pode pegar todas as conquistas do senhor Abel Ferreira e trazer aqui para vocês, todas, tá? Conquista de pontos corridos ou conquista de final. Este Palmeiras e Grêmio aqui trazia o Everton, Gomes, Luan, Vinha e Rocha, ou seja, uma repetição da Libertadores, né? Zé Rafael, Felipe Melo, Veiga, Wesley, Rony e Luiz Adriano. Onde você se perdeu, Abel? Tá aqui pra vocês, ó. Quem quiser ver depois, vai na Bissoccer aqui, ó. E veja. 4-2-3-1 de um lado, 4-2-3-1 do outro. Cara, eu, particularmente falando, eu estou de saco cheio de estar em 2025 e ter que mostrar pra vocês que o fracasso dos dois laterais ou desse tipo de escalação, ele não é de hoje, e as conquistas do Abel Ferreira são conquistas que trazem pra gente a ideia do básico do futebol. 4-5-1, 4-3-3, 4-2-3-1. Essa escalação aqui mesmo, a gente pode ler ela como 4-2-3-1, assim como lida, ou 4-5-1 defensiva, tá? Ou seja, na fase defensiva você tem de um lado o Rony, você tem do outro lado o Wesley, você tem dois homens de meio campo, um volante e um meio de ligação, um meia central top. Agora, por que, cara? Por que o Abel faz isso todo? Veja se não é um egocentrismo, veja se não é ele estar acima do bem e do mal. Toda vez que o time está performando, ele faz isso. Aí eu fico pensando, cadê a vaidade dos nossos atletas? A vaidade positiva. Porque, cara, de verdade, eu duvido se hoje no Palmeiras estivesse Luiz Adriano, o próprio Felipe Melo, que eles aceitariam isso. Eu duvido que esses dois jogadores, sem citar outros que já passaram pelo Palmeiras, mas esses dois e o próprio Zé Roberto, se eles aceitariam o senhor Abel Ferreira dobrando laterais em detrimento desses aí ficarem na reserva. A gente só tem jogador bunda mole nesse elenco do Palmeiras. Os caras, o Abel lê o Palmeiras com dois meias, os dois ficam na reserva para ver um lateral jogar. Depois eles entram com o placar atrás do marcador para tentar salvar a ideia inicial do treinador. Então, assim, eu acho isso um verdadeiro absurdo. Os atletas não acham nada, porque eles não têm personalidade. Os caras que conquistaram esse momento e conquistaram sem a dobra de laterais. Se o Mike não tem condição de jogar mais pela Sociedade Esportiva Palmeiras na função dele, que vá embora. Que vá embora. O Abel Ferreira, para salvar jogador limitado e colocar qualidade no banco, ele faz tudo. Ele já fez isso com o Luiz Guilherme, ele já fez isso com o Kevin, ele já fez isso com o Endrick, que é aquela imagem do Endrick entrando lá no final do jogo contra o Boca Juniors, que veio a salvar a última conquista do Palmeiras nacional, que foi o título do Campeonato Brasileiro. Então, assim, eu pergunto pra vocês, qual é o limite de enganar-se a todos pra se enganar, ou enganar-se a si mesmo, pra validar uma ideia que já tá na cara que deu ruim e que nunca deu bom? Até onde a gente vai ficar acreditando, entendendo como razoável uma situação que não leva o Palmeiras pra lugar e canto nenhum? Por que no Flamengo não acontece essas aberrações, cara? De um jogador ser banco em detrimento do mais esforçado. Cadê o Lohan, por exemplo, de titular no Flamengo? Não tá, né? Não tá como titular. Não é titular. Se você pegar hoje, o Michael não tem condição de ser titular. Por isso ele não é. Por que só no Palmeiras tem essa validação e as conquistas mostram pra gente isso, cara? Eu não lembro, por exemplo, Palmeiras Atlético Paranaense, como foi a conquista, quem foram os 11. Eu não vou jogar aqui agora. Porque é Supercopa, na verdade, Recopa.
Eu não lembro exatamente a conquista contra o Flamengo da escalação, mas era uma Supercopa de começo de ano, né? Campeonatos que a gente não pode levar. O que trouxe o Abel Ferreira até aqui em 2025? Conquistas como essa Copa do Brasil, as duas Libertadores da América, os campeonatos brasileiros. E assim, cara, nessas conquistas não tem presente a ideia de um Palmeiras com dois laterais. Agora, nos fracassos tem todos, velho. Em todos os fracassos do Palmeiras, a maioria deles foi testado coisas absurdas. E a gente tem que aceitar como normal isso? Como toda vez que você testa coisas absurdas, o time vai mal e você finge que não vê. Você volta a fazer o básico, o time vai bem e ele desconstrói isso. Até o meu último vídeo fala, quando é que a gente pode ir junto em busca do Tetra? Tem que ser sempre assim? É culpa dele, gente. Tá aqui pra vocês. Eu podia buscar a Copa do Mundo do Brasil. A Copa do Mundo, da época do Felipão. Eu podia buscar a Libertadores de 99. Time que não tem padrão não cria identidade. Esse time muitas vezes não tem identidade porque não tem padrão. Não tem como você criar um padrão de jogo sem a identidade. A gente não consegue hoje pegar um Palmeiras e escalarmos unânime. Isso é danoso pra qualquer clube de camisa. A gente não consegue chegar aqui. Eu não consigo, por exemplo, escalar o Palmeiras com o Everton no gol, lateral direito, o Giai, pode ser o Murilo e o Gustavo Gomes e o Piquerez, Emiliano Martins como primeiro volante, Richard Rios como segundo volante, Maurício no meio campo. E aí vamos fazer uma graça. Eu colocaria o Paulinho, tá? Mas vamos pensar o Maurício e o Estevão, porque ainda tá aí. Então o Maurício pela esquerda ou pela direita e o Estevão pela esquerda ou pela direita. Tanto faz. Na frente, Paulinho e Vitor Roque. Sabe por que não dá? Porque esse time nunca jogou. Então você, na sua cabeça, acha que é impossível. Mas que eu escalasse outro. Não tem uma identificação de quem são os titulares do Palmeiras. E aí tem torcedor agora falando, o Vitor Roque é tão horroroso quanto o Rony. A aleatoriedade do jogo ajudava o Rony. A aleatoriedade de jogo vai atrapalhar Vitor Roque, vai atrapalhar Paulinho. Como é que pode, gente, a gente ter o Paulinho, o Veiga e o Maurício num jogo contra o Flamengo, que vinha, né, que se a gente analisar, o Palmeiras já vinha de uma série de trocas de uma Copa do Brasil que a gente saiu na frente. Como é que pode a gente ter esses três jogadores reservas? Que fosse o Rocha, que fosse o Mike. Esses três jogadores num banco de... Só esses três, hein? Não tô citando os demais. Esses três jogadores no banco de reservas para ver o Mike em campo. Eu pergunto, isso não é uma seita? Como é que os jogadores aceitam essa seita? Eu fico pensando, como? Salário pago em dia, só pode ser isso. Porque não é possível que os caras trabalham todo dia. Inclusive o próprio Mike não tem um senso crítico de falar, peraí, bicho, será que eu sou o melhor? Eu sou o melhor olhando para esse banco, olhando para o meu grupo de jogadores, para os meus amigos, para os meus parceiros. Eu sou o melhor? Será que não é? Vamos, enfim, calar a boca dos críticos, da imprensa. Eventualmente pode até calar a boca com dois laterais, com três zagueiros. O Palmeiras pode montar três zagueiros. Um lateral de um lado, um lateral do outro, o outro lateral de ponta. Pode ganhar campeonato assim. Mas a gente achar que esse é o melhor destino para um time jogar um futebol agradável e principalmente respeitar mais de 40 mil pessoas que confiaram nessa sequência do Palmeiras e que ela não foi construída. Você pode olhar todos os jogos, ela não foi construída com dobra de laterais. O único momento que a gente fala, pô, a dobra de laterais pode ter tido sentido foi contra o Bolívar, que você realmente precisa suportar, você precisa fechar o jogo. Aí tem gente falando que o Palmeiras não ganha um confronto grande em brasileiro desde 2023. Não, cara, ganhou agora contra o São Paulo. O São Paulo tem que ser encarado como um confronto grande. Mas a gente tem visto uma repetição de quando o Palmeiras vai jogar esse confronto grande, desconsiderar aquilo que fez, aquilo que trouxe ele até ali, para poder fazer qualquer coisa. Palmeiras e Botafogo no ano passado foi uma vergonha para o trabalho do senhor Abel Ferreira. Então é justo que ele mesmo se posicionou numa coletiva que defina essa tal renovação dele com muita cautela, porque o torcedor não merece mais 3 anos de dobra de lateral. O torcedor merece ver um time do Palmeiras com respeito
Isso daqui é você respeitar a individualidade do atleta. Isso daqui é você respeitar. Você tem um bom gosto nessa escalação. Você tem 2 laterais bons, Mike de um lado, Piquerez do outro, Gustavo Gomes e o Luan, Zé Rafael e Danilo, 2 volantes. Por isso que vocês chamam esse de melhor Palmeiras. Por quê? Era um Palmeiras sem invenções, sem lacração. Era um Palmeiras que tinha um meia de ligação, um volante, um baita volante, um meia de ligação, um meia de articulação, 2 meias, né? O Scarpa como um meia ofensivo pela direita, o Dudu e o Rony. Então assim, não tinha, a maior invenção aqui talvez era o Rony. Se você pega o Palmeiras do Grêmio aqui, a mesma coisa. Você abre um Wesley, que foi bem, inclusive no confronto. Abre o Rony, Felipe Melo, primeiro volante, Zé Rafael, segundo, Veiga, Luiz Adriano. Eu arrisco dizer que esse time jogando, esse aqui jogando contra o Palmeiras de hoje ia ganhar. Não é o Flamengo que ganhou do Palmeiras. Esse Palmeiras aí ia ganhar. Porque é um Palmeiras sem lacração. É um Palmeiras que tem um Luiz Adriano no ataque, um ponta esquerda, um ponta direita, segundo atacante, um volante. Não tem enganação com a cara do torcedor. Hoje tem, cara. Hoje tem, porque a nossa presidente e as pessoas são incapazes de cobrar dele o básico. Peraí, cara, fala aqui pra mim. Você é pago pra isso? Eu costumo acreditar em casos assim que querem recuperar o Mike pra poder escalá-lo e renovar contrato com ele. Porque se atrapalha o Giai. É entendimento básico de futebol. Se atrapalha a descida do Giai. O Giai fica preso até a linha de meio campo, tanto que, se a gente pegar aqui a partida do Giai hoje, quer ver? O que resume o Giai em campo, em detrimento do Mike jogar pra nada, pra nada, tipo, não tem assim um sentido lógico na escalação do Mike, a gente só consegue enxergar esse tipo de situação no jogo. Olha só que beleza. Olha que beleza a partida do Agustin Giai. Olha lá. O que é isso aí? O que é isso aí? Quase proibido de passar da linha de meio campo para você ver o Mike. Olha isso. O Mike teve momentos do jogo que marcou como um falso 9, um atacante. Por quê? Tipo, por quê? O Mike apareceu para marcar o primeiro zagueiro. Não é, peraí, na final ele não tem tanto comprometimento aqui, cara? Por que ele apareceu aqui para marcar aqui na frente? Sabe? Então assim, cara, você pega um banco do Palmeiras de hoje, que você, as entradas óbvias, Maurício, Lopes, Paulinho, Veiga, todas as entradas ofensivas, você não teve uma entrada de meio campo, você não teve uma entrada de lateral, olha só, e aí você vê o Bruno Fux, que é gestão, né, tipo, eu vou enganar ele, eu vou colocar ele, ele vai melhor do que o meu titular, mas na partida principal eu tiro ele. Então assim, gente, eu vou falar pra vocês, você que tá aí esperando que o Palmeiras jogue muita bola, que seja o melhor ataque, padrão se cria com repetição. Você que gostava tanto do Palmeiras de 2022, existia titulares e reservas. Titulares e reservas. Hoje a gente não tem isso na Sociedade Esportiva Palmeiras. E você tá aí esperando que a gente realmente crie um padrão, uma definição de jogo, sendo que o cara, ele adoeceu com esse negócio de calendário na cabeça dele, ele é incapaz de repetir um time. Aí eu pergunto, no Mundial de Clubes, ele vai repetir? É sério que ele vai fazer gestãozinha no Mundial de Clubes? De ficar colocando um no Inter de Miami, o outro contra o Al-Ahly, o outro contra o Porto, no Mundial? Agora eu vou fazer um desafio. Quem ganhou Mundial de Seleção fazendo isso? Que seleção ganhou? Lembra como foi a Espanha? Lembra como é que foi a França? Lembra como foi agora a Argentina? Lembra como é que foi o Brasil? Lembra como é que foi a Alemanha? É sério que a gente vai disputar o Mundial de Clubes, esse cara vai fazer isso nos 3 jogos da fase de grupos e você aí vai achar que é o ideal? Você realmente acha que dá pra ganhar o Mundial de Clubes mudando o time em todas as rodadas? Uma rodada entra a zaga Murilo, Gustavo Gomes, Fux e o Giai. Na outra entra o Giai, entra o Mike. No outro jogo entra o Felipe Anderson pela direita. No outro jogo o Felipe Anderson some e entra o Mike. No outro jogo entra o Veiga, aparece titular. Depois aparece o Richard Rios. No outro aparece o Aníbal e o Emiliano, 2 volantes. No outro aparece o Emiliano. Vocês acham
É por isso que vai ter que escutar pro resto da vida: o Palmeiras não tem Mundial, e não vai ter. E eu arrisco dizer que se isso não for mudado no Palmeiras, não vai ter mais Libertadores, não vai ter mais Campeonato Brasileiro. Porque é impossível, velho, que a gente tá tendo que falar o básico. E eu esqueci do Alan. Aí no outro jogo vem com o Alan, só gestão de energia. Ele adoeceu com esse negócio de gestão de energia. O cara não consegue repetir um time desde o começo do ano. Estamos entrando pro meio do ano e ainda a gente tá falando de padrão. Vai criar padrão como? Eu sou defensor que tem que mudar o time sim. Mas você vê que as mudanças ofensivas quando tá perdendo e não tem repetição ao ponto de qualquer torcedor escalar um Palmeiras mais interessante do que o próprio técnico. Pelo amor de Deus, demais. Quando escala, as pessoas elogiam e ele é incapaz de repetir. Ele é incapaz de repetir. Você vê aí, a sequência é maldosa, gente, mas tem quebra com o Sport Cristal, quebra com o Ceará. Depois do Cruzeiro, a gente para uma semana. Se for eliminado na fase de grupos ou nas oitavas, a gente fica mais 2 semanas off. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Só pode ter algo muito errado para finalizar aqui a linha de raciocínio com Paulinho, Rafael Veiga e Maurício. Porque esses 3 jogadores, pelo menos, sem citar os demais, jogar menos futebol que o Mike. Menos futebol que o Mike em 2025? Eu resumo em: a tentativa de enganar a todos em detrimento da validação de uma ideia engana-se a você mesmo, senhor Abel Ferreira. E você sabe disso. E você sabe disso. E já tá na hora de dar o braço a torcer. Eu quero validar que a minha ideia autoral é capaz de disputar e ganhar campeonato. Você está ficando doente com essa ideia. Porque você é incapaz de perceber os malefícios que a sua ideia traz. Uma coisa é no final da partida você pegar um atleta lateral com capacidade física para acabar com o jogo ou até segurar um 3-1, top. Você ir trocar contra a principal equipe do país ao lado do Palmeiras de igual para igual com essa ideia é no mínimo esquisito. É no mínimo esquisito. Para falar real, o mínimo. Tamo junto, pessoal.